Vou gravar um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e no versículo 26 a seguir. Que a Palavra de Deus, nós precisamos ouvir muita Palavra de Deus. Estamos precisando, estamos no tempo do fim, Jesus está vindo, e o povo não está falando nada da vinda de Jesus. Apesar que esse texto não vai ser ainda a vinda de Jesus, mas é um texto que fala muito sobre essas coisas. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas, que a partir do capítulo 9 foi responsável pela conversão de Paulo. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz assim: Filipe e o eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho deste que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o eunuco, alto oficial Candace da rainha da Etiópia, a qual era superintendente de todos os seus bens, viera adorar em Jerusalém. E estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o livro do profeta Isaías. Então o anjo do Senhor falou a Filipe. Já tinha falado a Filipe. E agora o Espírito de Deus entrou em ação e falou para Filipe assim: então disse o Espírito do Senhor: aproxima-se deste carro. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que está lendo? E respondeu: como poderei entender se alguém não me explica? Então Filipe subiu e entrou no carro. Ora, passagem da escritura que ele estava lendo do profeta Isaías. Ora, o eunuco era um homem instruído, um homem que era superintendente do tesouro da rainha da Etiópia, e lendo um texto, não sabia o que era aquele significado. Hoje, os pastores estão pregando a palavra e não explicam para os membros da igreja, nem para os membros da igreja e nem para os que estão de fora. Porque a palavra de Deus tem que ser lida, não é só você estar lendo igual um livro qualquer, não. Você lê e vai analisar. Você lê um texto e vai no contexto para poder entender. O eunuco não estava entendendo, mas aí o Espírito do Senhor falou para Filipe lá para explicar para ele. O eunuco falou para o Filipe entrar na carruagem, Filipe entrou na carruagem e foi conversando. Filipe foi conversando com o eunuco sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Aí o eunuco falou para Filipe: Filipe, eu posso batizar? Filipe falou: se o senhor acredita em Cristo, no Messias, o senhor pode batizar. Ele falou: eu sei que Jesus é filho de Deus, é filho do Deus Altíssimo. Aí o eunuco falou: vem cá, se a gente encontrar um rio nessa trajetória por onde vamos, eu posso batizar?
Filipe falou, se o senhor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, pode. Ele falou, eu creio que Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. O que aconteceu? Chegou lá na frente, tinha um rio, o eunuco parou a carruagem, desceu da carruagem e Filipe batizou ele. Naquele momento, ele ficou cheio do Espírito de Deus, seguiu a viagem e Filipe sumiu. O eunuco olhou, não sabe onde era que estava Filipe. Aí Filipe, Deus pegou, o Espírito de Deus pegou Filipe numa carruagem, levou ele para a cidade e lá ele foi pregar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é assim, a gente tem que explicar para as pessoas como que é a palavra de Deus, do jeito que ela é. Eu quero falar para os irmãos que Jesus está vindo. O livro de Gênesis até o 12 de Apocalipse, todas as profecias foram cumpridas. É tanto que no Evangelho 24 de Mateus, Jesus, conversando com os discípulos, ele falou todas aquelas profecias que estão naquele capítulo 24 de Mateus. E no versículo 14 diz assim, quando esse evangelho for pregado a toda criatura, aí é o fim. Então Jesus falou que quando esse evangelho for pregado a toda criatura, que está escrito no 24 de Mateus, no versículo 14. Então, já foi cumprido todas essas profecias. Eu vou ler, depois eu vou ler um texto sobre a vinda de Jesus, de que jeito que vai ser a vinda de Jesus, para que o povo possa saber e ficar atento para não se perder. Eu sou o pastor Valdeci, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Creio que não pode sair assim uma coisa muito certa pelas palavras e o texto, mas o importante é a palavra de Deus do jeito que ela está sendo lida. E eu queria que os ouvintes da palavra de Deus pegassem sua Bíblia que está em casa e lesse esse capítulo 8, a partir do versículo 26, até o batismo do eunuco. Que Deus abençoe e muito obrigado por esse vídeo. Amém.